Olá, pessoal, bom dia. Sou o professor Marcelo Veríssimo, da Faculdade Florence. Estamos estudando aqui o Direito Civil 1, dando continuidade aqui ao nosso estudo. Hoje eu estou aqui parecendo um astronauta, um piloto de avião, porque meu computador, notebook, deu problema, eu mudei de computador e esse computador eu não consigo fazer ele acessar o microfone frontal. Então eu tentei, mas fica mudo. Então eu coloquei esse aparelho, para ver se a gente consegue ouvir e ser ouvido durante a aula. Tá? Então, releva aí essa parafernália aqui, que está parecendo aqui um piloto de avião. Certo? Mas vamos dar continuidade. Para a aula que vem, eu vou ver se eu consigo acertar isso, ao menos com um microfonezinho menor, né? Para ficar mais chique. Mas vamos lá. Pessoal, nós temos aí duas atividades pendentes, né? Duas atividades pendentes. E eu já vou passar uma terceira atividade hoje, porque nós temos a avaliação em breve. E a nossa avaliação, ela só vale 5 pontos. Os outros 5 pontos é com essas atividades, esses trabalhos discente efetivo que nós estamos passando para vocês. Eu verifiquei que somente 11 alunos enviaram a atividade, né? 11 alunos enviaram. E o restante não. Eu quero lembrar a todos que, em que pese, né, as dificuldades, né, pelo coronavírus, né, pela pandemia, sei lá, eu creio que já está bem mitigado também, né? A gente precisa fazer essas atividades, porque são elas que nos darão pontos para a avaliação semestral, trimestral, tá certo? Nós não fazendo atividade, vamos ficar sem ponto, e não tem como o professor, professor, me passa uma atividade, a atividade que eu estou passando é essa daí, tá certo? Então eu destravei o sistema para que todos possam reenviar, mesmo fora do prazo. Eu já quero acertar com vocês, prazo é prazo. Advogado não tem vida, advogado tem prazo. Se você perder um prazo na justiça, você se ferra pro resto da vida. Então vocês têm que acostumar a cumprir prazo. Professor, mas é porque a tia da cunhada da vizinha da minha amante morreu. E aí eu fico no pude. Não, mas morreu um dia. Você foi chorar no cemitério um dia, né? Aí tem 15 dias para atividade. Em 15 dias não deu para superar, né, a perda da tia, da amante, da vizinha. Dá uma licença. É isso. Professor, é porque a minha internet estava ruim, mas 15 dias ruim a internet. Não deu um dia que deu para fazer. Não, olha, se desculpa aí, a gente já está tão batido, né? Que, pelo amor de Deus, 15 dias dá para a pessoa fazer muita coisa. Dá para acertar muita coisa que está errada. Tá certo? Tem que ser sempre uma segunda opção. Então, não vai valer essas desculpas, por favor. Tá certo? Agora eu vou abrir mais 8 dias. Né? Destravei para mais 8 dias. 23 dias, senão a atividade vai ficar sem nota. Aí não vai adiantar dizer que estava internada, a não ser que me mostre que ficou 20 dias internado. Aí eu repasso a atividade, tá certo? Senão vai ficar sem nota mesmo, tá certo? Vamos se imbuir de uma responsabilidade, porque o curso de Direito não é um curso qualquer, né? Qualquer besteirinha não. Você vai advogar quando terminar a tua faculdade. E advogar significa tomar decisões sobre a vida de diversas pessoas. Então você tem que ter responsabilidade, tá certo? E o que mais o advogado teme é a perda de um prazo, porque isso ele se lasca todinho, se ferra todinho, é isso, perdão da expressão. Mas ele perde às vezes até sua carreira por conta da perda de um prazo. Aí nós já falamos, se eu não me engano, foi aqui nessa aula que nós falamos na teoria da perda de uma chance. O advogado ele responde civilmente se ele, por negligência, ou por imprudência, ou por imperícia, ele causa dano ao seu cliente. Se ele perde um prazo e não pratica uma atividade ou não pratica uma peça processual, não faz um ato processual que era para fazer dentro do prazo e assim vem prejudicar o cliente vai entrar com uma ação contra ele, vai ter que pagar a indenização para o cliente. Então, a partir de agora, aprendam a cumprir prazo. Não vai adiantar você chegar para o juiz lá e dizer, não, seu juiz, eu não entrei com apelação dentro do prazo, porque minha internet estava ruim, o processo é virtual, ele vai dizer, te lasca, estão nem aí para ti, ó. Ele vai arquivar o processo e acabou, tu te vira com o teu cliente. Às vezes aqui na faculdade a gente passa a mão na cabeça, né, dá um beijinho na testa. Lá fora a vida é cruel, meu amigo. Lá fora não tem compaixão, não. O juiz não tem compaixão. Não vai adiantar você chegar lá, não, seu juiz, é porque tá o coronavírus, ele tá nem aí para coronavírus. Porque minha mãe pegou o coronavírus, tá nem aí. Ele vai dizer assim, sinto muito. Tá certo? Então aprendam que lá fora é cruel. Então eu não vou mais admitir perda de prazo. Tá certo? Eu vou abrir novamente o sistema.
São quase 20 dias aí para envio da atividade, tá certo? E eu estou vendo aí que praticamente quase ninguém fez. A turma toda de 33, apenas 9, apenas 11 fizeram, tá certo? Depois não vem com choro aí, depois do período passado, né? Depois que o período terminou, aí vem um aluno aí, não, professor, porque no semestre passado, eu nem me lembro mais do que semestre passado, sei o que foi acontecendo no semestre passado. Estou nem aí, entendeu? Então vamos dar uma atenção especial. O curso de Direito é um curso puxado mesmo, tem bastante atividade, tem que fazer todas, tem, porque a vida de vocês, depois de formado, vai ser corrida. Pra vocês terem uma ideia, semana passada eu estava com 32 recursos com prazo para eu fazer. E eu estou sozinho no escritório. E aí eu vou alegar, não, juiz, é porque tem muito recurso, eu não posso fazer tudo isso. Vai adiantar eu fazer isso? Falar isso para o juiz? Não vai. 32 recursos. Aí vocês têm 4, 5 atividades e acham que é muito, né? Complicado. Tem que começar a mudar esse conceito, mudar essa ideia. Certo? Vamos lá, então. Então, essa atividade eu vou corrigir, vou lançar uma nota e vou colocar no sistema novamente. Certo? Agora, tem uma outra atividade que nós ficamos de comentar sobre ela, que é sobre aquele excertos, né, do STF em relação à lei de biossegurança. Estão lembrados? Nós ficamos de comentar sobre esta tarefa, né? E aí eu queria que vocês comentassem, né? Destravassem o microfone aí agora, porque nós vamos fazer um debate aqui, uma mesa redonda, né? A respeito aí da lei de biossegurança. Infelizmente, só vai ter nota quem estiver na aula, né? Debate é mesa redonda, né? Debate aqui em sala de aula. Quem não está online, infelizmente, ficará sem um ponto desse exercício. Inclusive, eu coloquei lá, exercício, né? Leitura do informativo STF sobre biossegurança, para a gente fazer uma mesa redonda hoje, para a gente fazer o nosso bate-papo hoje, tá certo? Sobre esta lei de segurança. Da biossegurança, na verdade, sobre a lei de biossegurança, não, na verdade, sobre essa discussão que teve em relação à ação direta de constitucionalidade, né, da lei de biossegurança. Vocês leram esse informativo do STF? Estou aguardando vocês responderem. Sim, professor. E aí, ninguém leu o informativo do STF que trata sobre a ADI? Eu li. Ah, tá. Ah, vocês já estão destrancando aí e não está vindo para cá, não está tendo retorno. Vocês trancaram o microfone de vocês? Está todo mundo com o microfone trancado? Deixa eu destrancar Alô, aqui. som, Não é som, som. possível. Vocês têm que destrancar o microfone aí, senão não consegue. Destranca o teu, Rafael. Fala alguma coisa. Isso. O Rafael Tô destrancou o tentando. dele aqui. Fala alguma Tá coisa. ouvindo, Deixa tá eu ver se eu ouvindo. ouço. Realmente eu não estou ouvindo, Rafael. Um problema aqui. Eu não estou tendo recurso. Vocês estão ouvindo ele, né? Porém, eu não consigo ouvi-lo. Talvez este meu aparelho aqui é que esteja com algum problema. Né? Deixa eu ver aqui. Oi. Ai. Continua falando alguma coisa aí, Rafael. Deixa eu ver. Alô? Oi? 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 Não. Eu não estou ouvindo. Talvez seja este meu aparelho aqui.
ter que sair daqui a pouco, ver se eu compro um outro. Né? Para eu poder ouvir vocês também, senão não adianta. Bom, então vamos fazer o seguinte. Como eu não estou ouvindo vocês, vocês podem usar o chat a qualquer momento para fazer perguntas. Mas para fazer um debate, realmente fica ruim fazer um debate pelo chat. Né? Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos deixar esse debate para a aula que vem. A gente dá uma lembrada aí nessa lei de biossegurança. Entendeu? Tá com problema aqui meu aparelho. Se eu tirar ele para ouvir vocês, aí vocês não me ouvem. Então eu vou ver se eu compro outro daqui, outro, estou usando outro. Né? Assim, tá ruim. Então eu vou ver se eu compro um outro aparelho, né? Assim que terminar a aula, e aí na aula que vem já melhora. Mas a gente deixa o debate, então, dessa lei, dessa ADI, da Lei de Biossegurança, para a aula que vem. Vou pedir, por favor, que vocês não faltem, tá? E dá uma lida nesse link que eu coloquei para vocês aí no AVA, certinho? Porque, inevitavelmente, nós vamos precisar, tá certo? E atividade. Quem não fez atividade lá do filme, né, aquela sinopse lá do filme, manda, por favor, o sistema está destravado para todos enviarem, tá? Até quinta-feira. Tá? Hoje não é terça. Então vamos lá para a nossa continuidade da nossa aula de hoje. Depois eu vou passar mais uma atividade, tá? E a gente continua. Então, olha só, pessoal, nós paramos aqui neste slide que eu coloquei na tela para vocês. Não é isso? Paramos aí nesse slide. Falávamos aí das teorias para direitos do nascituro na aula passada. Certo? Muito bem. Eu falei para vocês na aula passada que... Só essa porqueira aqui, né? Que o embrião ele tem direitos, né? Se ele for intrauterino. Se ele for ultrauterino, in vitro, congelado, aí ele não tem proteção legal, tá certo? Conforme lá a lei da biossegurança, que nós vamos fazer esse debate sobre essa ADI. Tá? Essa lei de biossegurança, esse debate foi porque algumas entidades, né? Algumas entidades tentaram derrubar, com uma ação direta de inconstitucionalidade, a lei de biossegurança, alegando que o embrião, mesmo fertilizado in vitro, ele era uma pessoa, ele tinha uma carga genética própria, tá certo? Só que o STF derrubou essa tese, tá? Porque se assim fosse, né, não se poderia fazer pesquisa de célula-tronco, não poderia se fazer pesquisas para tentar aí corrigir enfermidades, né, por conta de não ter uma legislação que amparasse. Porém, o STF derrubou isso através da lei de biossegurança. Então, nós falamos na aula passada que o embrião intrauterino, ou seja, aquele que foi concebido, né, no útero materno, no útero de uma mulher, né, ele tem os direitos protegidos, né, a partir da concepção, se torna um nascituro, né, se torna ali um nascituro. E aquele embrião ultrauterino não teria aí essa proteção, tá certo? E paramos aí na aula passada. Nós vamos dar continuidade agora com esse novo slide que eu coloquei para vocês aí na tela, tá certo? Para que a gente possa prosseguir no nosso assunto. Então, veja bem, nós falamos dos direitos da personalidade, não é isso? Falamos para vocês que os direitos da personalidade são aqueles voltados a proteger o patrimônio não material do indivíduo, a honra, a vida, a saúde, né, tudo isso compõe aí os rol dos direitos da personalidade, são aqueles voltados à dignidade da pessoa humana também, não é isso? Falamos de tudo isso para vocês, falamos do início da personalidade, como é que se inicia a personalidade do ser vivo, né, que inicia com o nascimento com vida, vocês estão lembrados? Mas a lei resguarda e põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. O nascituro é aquele que vai nascer, que ainda está no ventre materno, tá certo? Então estudamos tudo isso. Ora, se nós estudamos o início da personalidade, como é que seria o fim da personalidade?
Ou seja, o que é que representa o fim? Se o início representa o nascimento com vida, né? Quando é que termina a personalidade? Quando é que se acaba a personalidade? Certo? Esse é o tema da nossa aula. E eu coloquei no slide para vocês, né? Bem duro aí, né? O fim da personalidade ocorre com a morte. Então nós vamos estudar hoje a morte, tá certo? Tá vendo como o direito estuda tudo? E aí nós temos diversas espécies de morte. Vocês podem escolher qual que vocês querem, não tem problema, tá certo? Se não fizer as atividades, vocês podem escolher a morte que vocês quiserem desse rol que tem aí, que vai dar certo, tá bom? Tô brincando, viu, gente? Não vai ninguém morrer, não, pelo amor de Deus. Pode dizer que eu joguei praga aí. Então, o fim da personalidade, o fim da personalidade é exatamente a morte. Os direitos da personalidade terminam quando a pessoa falece, escafede, morre, né? Vai para papai do céu. Aí sim termina a personalidade. Ela tem um fim com a própria morte, ok? Isso está onde, pessoal? Eu coloquei para vocês aqui no artigo 6º, né, do Código Civil, que diz que a existência da pessoa natural termina com a morte. Tá certo? Então, essa primeira parte aí do artigo 6º diz exatamente isso que eu estou falando para vocês. Ora, se a existência da pessoa natural inicia com o nascimento com vida, ela adquire personalidade. Quando é que termina? Quando é que se exaure? Com a morte também. Tá certo? É aquele velho ditado, né? Aquele velho ditado latim, que diz assim, mors omnia solvit, ou seja, a morte tudo resolve. É isso, e realmente a morte tudo resolve. Tá? Eu vou até colocar essa expressão em latim para vocês aqui, ó. Essa expressão em latim é assim, ó, mors omnia solvit. É assim que se escreve, ó. Mors omnia solvit, quer dizer a morte tudo resolve. Tá certo? Então, realmente, com a morte, acaba, né, os direitos da personalidade, acaba aí, né, tem o fim da personalidade. Ah, professor, quer dizer então que a pessoa, o cadáver da pessoa não tem proteção legal alguma? Tem em relação penal, tá certo? Em relação ao penal tem, né? Vocês sabem que existe um crime, né, previsto lá no Código Penal, não sei se vocês já estão dando a disciplina de processo penal, essa besteira aí de penal, não sei se vocês já começaram isso, uma exceção de paciência, entendeu? Mas se vocês já começaram a estudar penal, ou ao menos já entraram na parte de crimes, vocês vão ver que tem um crime lá que é vilipêndio de cadáver. Então, a pessoa morta, já cadáver, ela não é uma pessoa mais, é um cadáver, né? Fica assim meio estranho, né? Mas depois que a vida se exaure do corpo, né, que ele passa a ser só um corpo, não mais uma pessoa, né? É um cadáver. E aí, por isso que se alguém der uma facada, por exemplo, em um cadáver, ele não está cometendo crime de homicídio. Por quê? Porque homicídio se comete contra a pessoa viva, né? Parece meio absurdo, mas é isso mesmo. Ah, professor, então quer dizer que se alguém estuprar um cadáver, vai cometer o crime de estupro? Estupro? Também não, né? Porque estupro é com pessoa viva, certo? Ele pode, tudo classificado como vilipêndio de cadáver. Você vilipendiou um cadáver, tá certo? Não há estupro também em cadáver, tá? Necromancia, se eu me engano, o nome que se dá para isso, né? A pessoa que tem para assim por cadáver. Existem muitos casos desses que nós já vimos aí na mídia, mas infelizmente a pessoa não responde por estupro, nem por estupro de vulnerável, por nada, porque a pessoa já não é mais uma pessoa, já é um cadáver, tá certo? E aí ele vai responder pelo crime de vilipêndio de cadáver. Tá certo? Então, o cadáver ele já não tem mais os direitos da personalidade garantida, ele já não tem mais a personalidade, tá certo? Ele tem a proteção legal, lógico, porque se deve respeito aos mortos, se deve respeito, né, aos corpos mortos, né? E aí sim tem essa proteção na esfera penal, tá certo? Na esfera civil, nós temos a proteção também de órgãos, né? Você não pode vilipendiar um cadáver para retirar órgãos sem autorização da família, sem autorização do próprio falecido quando em vida, né? Ou seja, você tem que também ter todo um protocolo para poder fazer, né, algum uso daquele cadáver, tá certo? Às vezes pode acontecer de se usar cadáver para fins de estudos, para fins científicos, sim, isso tem que ter uma autorização legal estrita, tá certo?
tá certo? Para que possa acontecer. Às vezes a família permite que aquele corpo seja utilizado para fins científicos. Não sei se vocês já viram antigamente, né? Hoje em dia as faculdades de medicina, elas estão um pouco mais avançadas, né? Já não tem mais isso, né? Mas antigamente se estudava em corpo mesmo. Colocava lá em formol, né, os cadáveres, né? Geralmente aqueles cadáveres de indigentes, né? Cadáveres que a família não reclamava, ia ser enterrado como indigente. Então as universidades, elas solicitavam à justiça que autorizasse o uso daquele cadáver para estudos, né, dos estudantes, para os estudantes poderem estudar no próprio corpo, tá certo? Hoje já não tem mais isso porque tem os bonecos, né, de estudo, que são réplicas fidedignas do corpo, que permite que abra ele diversas vezes sem precisar ter problema nenhum. Então hoje os estudantes de medicina estudam em bonecos, né, que tem a derme parecidíssima com a do ser humano, que tem todos os órgãos internos idênticos ao ser humano, é isso? Então, não se tem mais aquela... Dificilmente vai ter uma faculdade de medicina utilizando cadáver aí para estudo. Mas antigamente era muito comum. Mas, como falei, isso aí tinha que ter uma autorização legal, judicial, para que pudesse acontecer. Senão, não poderia. Tá certo? Então, a morte, pessoal, ela realmente faz com que termine aí esses direitos da personalidade. O direito da personalidade inicia com o nascimento com vida, né? Lembra que falei para vocês? Nascimento com vida, destacamos, e encerra-se com a morte. Tá certo? Nós temos, como falei para vocês, escrevi no slide, diversas espécies de morte, né? Diversas não, 3 aí espécies de morte. Nós temos a morte natural ou a morte real, conforme coloquei no slide para vocês, morte natural ou morte real, tá? Que consiste a morte natural? Consiste, pessoal, no fim das funções vitais do ser humano, tá? Eu lembro a vocês que é a medicina e não o direito que vai decretar a morte, tá certo? É a medicina, não é o direito, que define quando é que ocorre efetivamente a morte, tá? Antigamente era bem fácil, você decretava a morte com o fim dos batimentos cardíacos. O coração parou, morreu, tá certo? Hoje nós temos uma modificação nesse entendimento. Não é que o coração parou, a pessoa está viva. Mas há uma modificação exatamente por conta da lei 943497. Bem facinho de decorar, 943497. É a lei de doação de órgãos, certo? Essa lei de doação de órgãos é a lei que regula no nosso país a doação de órgãos para quando a pessoa tem morte cerebral, encefálica, para que possa atender outras pessoas que estão em dificuldade. Ela diz lá no artigo 3º, né, que vamos dizer assim, uma condicionante para que possa retirar os órgãos post-mortem, né, retirar os órgãos da pessoa que morreu, né, para transplante, é a constatação da morte encefálica. Porque às vezes o coração para, mas o cérebro continua funcionando. Ou às vezes o coração não para, mas já aconteceu a morte cerebral. Ah, professor, o coração parou, o cérebro continua funcionando, ainda que seja por poucos segundos, mas sim. Certo? Ou, o mais comum é o anverso, né? Ou melhor, é o contrário. O cérebro morreu e o coração continua pulsando. A pessoa tem chance de voltar? Não tem. Tem pessoas que ainda têm essa esperança. Não, só o cérebro está morto, o coração está batendo, então deixa vivo aí fica 30, 40 anos, né? Aquele cadáver lá, né, em cima de uma cama, e a família na esperança de que um dia ele ressurja, né? Que ele volte. Mas, pessoal, o que comanda o corpo humano, na verdade, é o cérebro. Se a pessoa não tem o cérebro mais, morreu os neurônios, se apagou os neurônios, apagou a centelha de vida do cérebro, acabou. Nunca vai voltar mais, a não ser que seja um The Walking Dead aí, né? A pessoa tem aí um vírus aí que ative, né, alguma parte do cérebro, mas isso é fantasia, né? Isso aí é ficção, né? Então, para que você possa retirar os órgãos post-mortem, né, tem que comprovar que o cérebro está morto, ainda que o corpo esteja vivo, ainda que o coração esteja batendo, quer que seja por aparelhos, quer que seja por drogas. Maria Helena Diniz diz isso, né? Ainda que o corpo esteja funcionando por força de drogas, de remédios, ou de maquinário, de equipamentos. Mas se o cérebro está morto, considera-se que aquela pessoa não tem mais vida, está realmente morta, porque não tem como
voltar, vai ficar no estado vegetativo aí, né, o tempo todo. Tá certo? Então, hoje nós temos essa discussão aí da morte encefálica, né, conforme lá o artigo 3º da Lei 9434/97, certo? Então, temos essa possibilidade de ter tanto a morte encefálica como a morte mesmo do coração, coração parando. Tudo isso é morte natural. Professor, e se o cara morre por conta de 10 tiros que ele levou? É morte natural, pessoal. Ah, mas se o cara morre, a mulher morre de parto, morte natural, pessoal. O que é morte natural? As funções vitais param, não importa por quê. Se foi por causa de um tiro, se foi por causa de uma facada, se foi por causa de uma queda, se foi por causa de idade, se foi por causa de DNA. De DNA é data de nascimento avançada, né? Se foi por causa de velhice, não importa, é morte natural. Por isso que se diz o nosso ditado popular aqui no Brasil, que a única certeza que nós temos é a morte, porque todos vamos morrer um dia, né? Ninguém vai viver aí que nem Matusalém, 999 anos ou mais. Até Matusalém morreu. Então, a única certeza que nós temos é a morte. Eu digo para vocês, se a sociedade tivesse consciência disso, de que a única certeza que nós temos realmente é a morte, que nós vamos morrer um dia, se todos nós vivêssemos sabendo que vamos morrer um dia, essa sociedade era muito melhor, era muito mais igualitária, não é isso? A sociedade era muito mais humilde e muito mais solidária também. Porque tem pessoas que vivem achando que nunca vão morrer, passa por cima de um, passa por cima do outro, ataca um, ataca outro, fala mal de um, fala mal do outro, né? E nem tem professor de civil que fala mal de direito penal, é um negócio desse aí. Então, se as pessoas, né, tivessem essa consciência, né, de que nós vamos morrer, de que nós estamos aqui de passagem, com certeza o mundo era muito melhor. É isso? Mas vamos lá. Na verdade, é o contrário. Tem muito professor de penal que fala mal de direito civil. Vamos lá. Então, essa é a morte natural, tá? O fim das funções vitais, tá? Morte encefálica, de acordo aí com a Lei 9434/97. E a morte civil? Epa, morte civil? Como assim? A morte civil, ela é vedada pelo nosso ordenamento jurídico, tá? Eu até coloquei para vocês uma forma de chamar a atenção à discussão, tá? Mas nós não podemos ter morte civil. O que era morte civil? Lembra da escravatura, do tempo da escravidão? Né? Lembra da escravidão? O escravo, ele tinha morte civil. Por quê, pessoal? Porque a morte civil é você extirpar uma pessoa da sociedade, no tocante aos seus direitos da personalidade. Ou seja, aquela pessoa está viva, perfeitamente, gozando de boa saúde, mas ela não tem direitos da personalidade garantido. Tá? Ou seja, biologicamente a pessoa está viva, mas para a sociedade ela está morta. Tá certo? Porque ela não tem direitos civis. Então, se você retirar o direito civil de uma pessoa, né, e era o que acontecia com os escravos, você deu a morte civil para ela. Hoje a morte civil é vedada no nosso ordenamento jurídico, desde a Lei Áurea, tá certo? Desde a Lei Áurea, que, com a abolição da escravatura, que aí foi extirpada aí a morte civil no nosso ordenamento. Não que tinha previsto em lei, né, mas era o que acontecia na prática. Tá certo? As pessoas estavam vivas, mas eram escravos. Iam comprar, não podiam. Iam abrir uma conta em banco, nem imaginar, não é isso? Iriam ter algum direito, podiam reclamar, reivindicar algum direito da personalidade? De jeito nenhum. O senhor do escravo fazia o que queria com eles, o que quisesse com eles, ou com elas também. Né? E isso a gente, quem assiste esses filmes de época, por exemplo, aquele filme romano, né, que isso não é só do Brasil, não era só no Brasil, tipo Espartacus, tipo 300, vocês vão ver que nesses filmes demonstra muito bem essa situação. Os escravos não tinham direito nenhum, o senhor dele, né, o domino, dizia assim, mate aquele lá, e ele lá tinha que matar, se mate, o cara tinha que se matar, porque era escravo. Vem cá, estupra, tinha que deixar estuprar, porque era escrava, ou seja, não tinha direito nenhum, isso é morte civil. É quando a pessoa biologicamente está viva, mas por não ter garantido os direitos da personalidade, ele está como se fosse um morto civil. Tá certo? Como se fosse um morto civil. Isso, óbvio, é vedado no nosso ordenamento jurídico. Isso pode ser uma tese para uma ação judicial? O advogado ele tem que usar de tudo que ele aprende na faculdade. Imagina vocês que tem um cliente
está sem conseguir acesso a uma cirurgia. Eu estou falando isso para vocês, professores, isso é caso hipotético, não aconteceu. Semana passada eu entrei com uma ação nesse sentido, tá? A minha cliente já estava há 29 dias no hospital, não vou dizer o nome do hospital, um dos hospitais públicos aqui de São Luís, aguardando uma cirurgia. Agora, detalhe, ela tem 65 anos e ela quebrou a bacia e a omoplata, né, que fica aqui em cima, e a omoplata. É isso? Omoplata não, é essa parte aqui, é da omoplata, né, essa parte aqui em cima, esqueci o nome. Tá certo? Clavícula. Certo? Ela fraturou, de uma queda ela fraturou. Há quase 30 dias aguardando uma cirurgia e o médico não fazia porque não tinha possa ficar 30 dias aguardando uma cirurgia, ainda mais sendo idosa, né? Por falta de material, no município desse que se gasta absurdo com propaganda política, né? Num estado desse que se gasta horrores com propaganda, é absurdo. É isso. Então, eu entrei com uma ação judicial e o juiz determinou que ela fosse fazer a cirurgia no São Domingos, à custa do Estado e do município. E eu usei esse argumento. Ela está como se fosse uma morte civil, Mas, cara, como é que pode? Está viva biologicamente, não tem os direitos da personalidade garantidos? Direito à vida, o direito à saúde não são direitos da personalidade? Coloquei na petição. Pois é. Então, observe que tudo que a gente fala aqui em sala de aula, né, é interessante para que a gente possa imaginar depois uma situação que venha se adequar. Certo? Então, a morte civil, né, não se permite mais no nosso ordenamento jurídico, tá? Conforme coloquei para vocês aí no slide. E a morte presumida? Existe uma morte presumida também, pessoal. Existe a possibilidade de a morte, de a pessoa presumir que está morto, né? Pode até ser que está vivo, mas se presume que a pessoa morreu, tá certo? O que seria essa morte presumida aí, que é a presunção de não vida? E aí eu coloquei com decretação de ausência e não decretação, e sem decretação de ausência. Vamos ver essa morte presumida. Essa morte presumida, pessoal, também está prevista aí no artigo 6º do Código Civil, na parte final. Vamos ler novamente o artigo 6º, olha o que diz lá. Aqui em cima do slide. A existência da pessoa natural termina com a morte. Beleza, morte natural. Presume-se esta, quanto aos ausentes, nós vamos ver o que são os ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Então, a parte final do artigo 6º diz que a morte pode ser presumida. Morte presumida. Certo? Que é essa presunção de não vida. Ora, isso trata, pessoal, essa morte presumida é o procedimento a ser adotado quando uma pessoa, devido a algum acontecimento, ela acaba desaparecendo, né? E aqueles que a rodeiam têm subsídios firmes para acreditar que ela não esteja viva. Tá certo? É uma coisa meio assim, singela, mas é exatamente isso que eu estou falando para vocês, tá? Quem o cerca tem total presunção de que ele não está mais vivo, que aquela pessoa não está mais viva. Observe que na morte presumida, eu não tenho cadáver, não aparece o cadáver. Eu não tenho testemunhas para comprovar o óbito, para dizer assim, eu vi que ele morreu, eu vi. Não tem testemunhas, não tem cadáver. Tá? Existe uma pessoa desaparecida. E essa pessoa, às vezes, estava em perigo de vida, ou não, pode estar em perigo de vida ou não, tá certo? Mas normalmente se decreta a morte presumida quando aquela pessoa, estando em perigo de vida, ela deixa de manter o contato, tá? E aí se torna extremamente provável que aquela pessoa esteja morta. Ora, se há essa presunção, né, e essa extrema convicção de que aquela pessoa morreu, o juiz ele pode decretar a morte por essa presunção. E essa decretação da morte pelo juiz é a chamada morte presumida. Tá certo? Morte presumida. Tá dando para vocês compreender, pessoal? Até aí tá tudo bem? Beleza. Olha só. Tranquilo.
Olha só, não é fácil essa constatação de morte presumida, não é assim de qualquer maneira. É lógico que aqui no Brasil tudo é mais fácil, né? Tudo assim a gente consegue com mais facilidade, né? Mas mundo afora, que o mundo todo existe a previsão da morte presumida, tá certo? Mas mundo afora é bastante complexo, também no Brasil, não é que assim também de qualquer maneira. O juiz não vai sair decretando morte presumida aí, porque a mulher chegou lá e disse: olha, meu marido sumiu de casa e eu acho que ele morreu. O juiz, então decreta a morte presumida e começa a receber a pensão por morte, né? Não pode ser assim, né? Porque senão daria margem aí para inúmeras fraudes, né? Para inúmeros, né? Para inúmeras, vamos dizer assim, falcatruas aí, tá certo? Se bem que aqui no Brasil não tem isso, né? A gente não vê essas coisas, mas a gente teria abrir uma margem, um espaço para isso. Então não é de qualquer maneira que se decreta a morte presumida de alguém, tá certo? Precisa realmente de alguma comprovação, ou de que aquela pessoa estava em perigo de vida, ou de um lapso temporal do desaparecimento, para que se possa, sim, presumir a morte da pessoa, porque a pessoa pode apenas ter se ausentado, né? A pessoa pode ter desaparecido para lá um retiro pessoal, e depois de um ano aparece. Então não é de qualquer maneira que se decreta de imediato a morte de uma pessoa. A não ser nos casos de não decretação de ausência, que nós vamos ver, quando ela já estava em um extremo perigo de vida, né, e aí deixou de responder. Imagina vocês uma pessoa que o barco que ela estava atravessando a Bahia afundou e nunca acharam o corpo dela. Essa pessoa está viva? Presume-se que ela está viva? Não, presume-se que ela está morta. Né? Ainda mais aqui no canal, né, de Alcântara, São Luís, que é um dos canais mais fundos do mundo. O barco afundou ali, a pessoa desapareceu nas águas, vai se presumir que ela morreu. Precisa esperar 2, 3 anos para decretar a morte dessa pessoa? Não. Aí não precisa nem decretação de ausência. Nós vamos estudar isso mais para frente. Já posso decretar a morte dela, porque presume-se, evidentemente, que ela morreu. Tá certo? Nós tivemos, inclusive, um caso desse aqui em São Luís, exatamente na travessia dessa Bahia. É lógico que esse caso descambou para um crime, e eu nem sei se até hoje eles já apuraram, né? É um caso, não vou citar o nome, né? Mas de uma família tradicional de São Luís. Eu conheci pessoalmente essa família, eu era criança ainda, foi assim que eu cheguei no Maranhão, né? E depois se descobriu que, na verdade, ela não morreu afogada, parece que morreu assassinada, e o corpo foi lançado nas águas, mas nunca acharam o corpo. Ou seja, teve que se decretar morte presumida por conta desse desaparecimento também. Foi um caso que chocou a população na época, né? E que teve bastante repercussão, inclusive nacional, porque teve um legista famoso que acabou decretando aí um laudo que, na verdade, não era da própria pessoa, era de um outro cadáver, deixa para lá. Mas acontece isso constantemente, né? Certo? Eu me lembro que uma vez eu era militar e nós fomos fazer um treinamento, né, dentro d'água, lá na Bahia, na Baía de São Marcos ali, indo no canal, né, fundo que só. Nós íamos com o helicóptero, aí se jogava dentro d'água e vinha nadando, determinado quilometragem. E tinha, lógico que tinha salva-vida, tinha as lanchas, né, com motor embaixo e tal, para se acontecesse algum acidente, né, a pessoa ser recolhida, né, o militar ser recolhido. E eu me lembro que o instrutor disse assim para mim: olha, se você perceber que aqui tem muito tubarão, se você perceber que algum tubarão está vindo para o teu lado, você grita soco. Aí eu fiquei assim, gritar soco? Grita soco. Eu disse assim, mas por que soco? Grita soco. Eu falei, não pode ser socorro. Eu falei, não, se der tempo, tu grita socorro, não tem problema não. Se der tempo, pode gritar socorro, mas se não der, grita ao menos soco, a gente sabe que é o tubarão. Né? Que ali tem muito tubarão. Então imagina, a pessoa atravessando o canal, São Luís Alcântara, o barco afunda. Passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4, 5. Será que uma pessoa sobrevive embaixo d'água 5 dias? Né, com a quantidade de tubarão que tem ali? Não, né? Então presume-se que aquela pessoa está morta e aí não preciso nem decretar ausência. Né? Automaticamente já se presume a morte daquela pessoa. Mas, pessoal, nós temos diversos casos no mundo inteiro que tratam da morte presumida, né? E um deles, creio que vocês lembram, aquele avião da Malaysia, né, que ia de Kuala Lumpur para a China, né, para Pequim, na China, que era da Malaysia Airlines, do governo malaio. Estão lembrados? Que
março de 2014, ele simplesmente desapareceu no Oceano Índico, né? E até hoje ninguém nunca encontrou. Eu vou colocar aí no AVA para vocês um link de uma matéria que diz que agora o governo malaio, o governo da Malásia, ele contratou uma empresa norte-americana para poder fazer uma busca mais aprofundada para ver se encontra o avião, né? Esse avião aí, o MH307, se eu não me engano, o número do voo, né, da Malaysia Airlines. E essa empresa, ela está fazendo um contrato, vocês vão estudar esse contrato também quando estiver estudando Direito Civil 3, é um contrato aleatório, um contrato de sorte. Ele só recebe se eles encontrarem o avião. Eles vão ter o gasto todinho, né, para tentar encontrar aquele avião com submarinos potentes que eles adquiriram. Bom, voltou. Certo? Então, eles só vão receber dinheiro se eles encontrarem alguma coisa. E aí, se encontrarem numa determinada profundidade, 85 milhões eles recebem de dólares. A se encontrarem em determinada profundidade, 215 milhões. Aí vai aumentando, né, a quantidade de reais que eles vão receber. Eu vou colocar essa matéria no AVA, para vocês darem uma lida interessante, né? Tem a ver com o que a gente está tratando aqui. Então, esse avião da Malaysia, que afundou e que caiu, né, e que a gente nunca encontrou, que o pessoal nunca encontrou, tem diversas situações jurídicas no mundo inteiro. Nós temos aí ações de chineses, né, de familiares chineses, que já entraram na justiça da China, para tentar uma indenização, tentando comprovar que os parentes estão mortos, que o avião realmente desapareceu. E eles deixaram para entrar isso aí quase 3 anos depois, esperando que, de alguma forma, os parentes estivessem vivos, né? Porque 3 anos é o prazo prescricional, lá na China também. Então, se aguardou, eles não queriam indenização, eles queriam que tivesse a notícia que os parentes estavam numa ilha deserta, estilo aí Lost, não sei, alguma coisa desse sentido. Tá certo? Se bem que Lost, depois no final, vocês veem que estava todo mundo morto, na verdade, né? Era só as almas dele lá. Mas era uma espécie de chance, né, de que a pessoa estivesse viva. Eles não acreditavam que estavam mortos. Porém, vencendo o prazo, né, pressional, tiveram que entrar com a ação para evitar a perda do direito também, requerendo essa indenização aí por conta da queda desse avião e do naufrágio dele também nas águas do Pacífico. Tá certo? E não só na China, mas no mundo todo. Nós temos um caso, pessoal, até que está no tribunal de Chicago, Illinois, né, em que os advogados encontraram enorme dificuldade de comprovar que o casal, até o nome deles é Muktes, deixa eu ver se eu pego aqui, é um casal indiano e um casal, e a mulher é chinesa. Deixa eu pegar aqui o nome deles. Eu posso falar o nome porque está na internet, está publicado, né? É o casal Muktes Mukherjee, é o indiano, e Xiaomobai, que é chinesa. Tá? Os advogados, eles precisavam de uma certidão de óbito para poder abrir o inventário, né? E assim os herdeiros pudessem tomar conta dos seus bens. Os herdeiros, passando situação difícil, os pais faleceram, eram os provedores da família, tinham diversos bens, e os filhos, os herdeiros, não podem assumir esses bens porque não tem uma certidão de óbito. E não tendo a certidão de óbito, não pode abrir o inventário. Tá certo? E eles entraram com essa ação lá no Tribunal de Chicago, né, Illinois, mas lá em Chicago tem um prazo de presunção de vida. Quando acontecem esses casos aí de morte presumida, o Tribunal de Chicago pede que aguarde 7 anos para que possa decretar morte presumida. Tá certo? E os advogados queriam antes, nós estamos com 2014 para 2020, tem 6 anos, né? Ainda vai esperar mais um ano para depois, e os filhos, como é que ficam, né? Sem ter acesso aos bens dos pais, sem poder alienar algum bem do pai para poder sobreviver, né? Difícil. Então, eles entraram com essa ação tentando derrubar esse prazo, tentando provar a morte, né, dos pais nesse avião da Kuala Lumpur, que ia para Kuala Lumpur, tá certo? Para que os filhos pudessem, assim, adquirir os bens. Só que eles encontraram muita dificuldade, e talvez fosse interessante vocês lerem também essas teses,
né? Por quê? Porque todas as teses que ele levantava para provar a morte desse casal indiano e chinês, né, para que pudesse extrair a certidão de óbito, a juíza do caso, ela negava, alegando uma expressão em inglês que quer dizer hearsay, que quer dizer, na nossa língua, se traduz por boatos, por ouvir dizer, por a imprensa publicou. Para a justiça americana, né, para a justiça italiana, para diversas outras justiças, inclusive a brasileira, não se baseia em boatos. A justiça não pode se basear em disse-me-disse. Eu ouvi dizer. O juiz ele tem que ser totalmente imparcial, mesmo que ele saiba do caso. Por exemplo, a juíza lá de Chicago, né, ela sabia, né, do caso. Ela sabia do caso. Todo mundo, o mundo inteiro ficou sabendo da queda do avião da Airlines, da Malaysia Airlines. É isso. Mas ela não podia se basear naquilo que ela tinha ouvido pela imprensa. Então ela negava toda vez os recursos dos advogados, né, que tentavam provar que aquele casal estava dentro do avião e que não tinha chance mais de estar vivos, né? Mas como o avião nunca foi encontrado, não há provas efetivas da morte, a juíza do caso precisou ser convencida através de inúmeras provas. Olha o trabalho que os advogados tiveram, um trabalho investigativo, um trabalho, né, exaustivo para poder comprovar que realmente não tinha mais possibilidade daquele casal estar vivo. E aí juntaram declarações da própria empresa aérea, né? A empresa aérea Malaysia Airlines é uma empresa do governo malai, né? Do governo da Malásia, é uma estatal do governo. Então, de pegar a declaração do governo, de que realmente comprovava que o avião não tinha mais chance de ninguém estar vivo, pegaram dados científicos, etc, etc, mas a juíza sempre negando. No final, ela acabou concedendo, né? Fez lá uma sentença muito boa, mas acabou concedendo a certidão de óbito antes do prazo de 7 anos, né? Para que os filhos pudessem aí ter direito a ter acesso aos bens dos pais, poder fazer o inventário e passar para os seus nomes, né, os próprios bens herdados e assim desenrolar o restante da vida. Tá? Então observe que não é tão simples assim a decretação da presunção de uma morte. Sabe por quê? Porque o morto pode reaparecer. O morto pode reaparecer. Esse morto presumido, né, como é uma presunção, ele pode reaparecer. E se ele reaparece? Né? E se ele reaparece? Olha a confusão que dá. Tá certo? Eu me lembro que eu era militar ainda na época, né? As histórias de militar. Eu vou parar de contar isso. Mas foi um caso engraçado. Apareceu um cadáver na praia, né, o corpo lá na praia, né? Era morto já, de uns 4, 5 dias, já estava inchado já. E aí deslocaram uma viatura para lá, né? E aí o militar que estava na viatura ficou lá resguardando o cadáver até o IML chegar. Só que a chegada do IML hoje está mais rápido, mas antigamente demorava de 5 a 6 horas. Até saiu a chegar o rabecão, né? Então ele ficou lá. E a maré começou a subir. E o cadáver é lá na beira. A maré começou a subir, começou a pegar no cadáver. De repente o cadáver começou a boiar e querer ir para dentro da água, né? E o cara pega o rádio e passa em plena rede de rádio, né? Dizendo que o cadáver estava se evadindo do local. Aí a central mandou ele algemar o cadáver, né? O cadáver de se evadir do local. Mas é tipo assim, se o cadáver aparece, se o morto reaparece, né? Será que isso tem alguma implicação jurídica? Muita implicação jurídica tem, tá certo? E é bem complexo ainda, né? Se o morto se aparece. Por quê? Porque se a família recebeu indenizações, se a família recebeu pensão, tem que devolver tudo. Né? Você vai ter que devolver tudo. Daí, se esse morto foi por culpa de alguma empresa e a família entrou com uma ação de indenização contra a empresa e recebeu a indenização, vai ter que devolver. Imagina o pessoal do avião da Malaysia, né? Desse avião de Kuala Lumpur para a China aí. Digamos que alguém já recebeu indenização. São indenizações milionárias. E agora aparece vivo. Não, está todo mundo bem, sobreviveram numa ilha deserta. O piloto conseguiu pousar numa ilha, né? E está todo mundo bem, reapareceram agora. Quem recebeu indenização vai ter que devolver, porque recebeu indenização pela morte do ente familiar. O ente familiar apareceu vivo, tem que fazer a devolução. E será que a pessoa tem como devolver? Ou seja, é muita implicação jurídica que acontece no caso de um reaparecimento de um morto presumido, tá?
Eu até lembro de um caso de Fostória, né? Esse caso é real, viu, gente? Não é brasileiro, mas é real. Vocês podem pesquisar na internet o caso de Fostória, que vocês vão achar esse caso. Nesse caso, tinha um cidadão chamado Donald Miller, né? Donald Miller, pessoal, bebum inveterado. Bebia pra caraca. Eu tô contando porque é um caso real e tem a ver com a aula. Um bebum inveterado. Chegou determinado dia, ele cismou de ir embora, sem eira nem beira, desapareceu. Foi beber cachaça porque a mulher dele, Robin Miller, não aceitava e brigava com ele o dia todo, então ele resolveu ir embora de casa. Foi embora, desapareceu. Ninguém mais teve notícia dele. Procura um ano, procura dois, ninguém teve notícia mais de Donald Miller. Simplesmente desapareceu. E a mulher entrou com uma ação aí, travou aqui para mim de novo. Travou para vocês aí. Voltou. Então, para receber a pensão por morte, já que ela estava separada do Donald e recebendo pensão alimentícia para o filho, né? E aí ela precisava ter uma renda. Então ela entrou com a pensão por morte. Um processo e foi decretada a morte presumida do Donald. Passado 8 anos, o Donald tinha cansado de beber cachaça no mundo inteiro, vivendo como mendigo, né? Ele resolve criar vergonha na cara, né? E voltar para a sua cidade, voltar para a sua família. Então ele arruma um emprego, trabalha, bico, né? Arrumou vários bicos, trabalhou, melhorou a situação. Ele pegou e voltou para Arcadia, né? Que era a sua cidade natal, e para reencontrar a família. E quando ele chegou lá, lógico, um susto geral, né? 8 anos, todo mundo achava que Donald Miller estava morto, né? Inclusive já tinha sentença decretando a sua morte, né? Ele já estava morto realmente, civilmente, já estava morto. E aí, quando ele reaparece, o pessoal fala, Donald, você está morto, já tem uma sentença que decretando tua morte. A Robin, logicamente, não quis, né? Ele dentro de casa. E aí ele entrou com uma ação judicial para provar que estava vivo, né? E para cancelar aquela decisão de morte presumida. Pessoal, vocês vão estudar prescrição e decadência. O que aconteceu? O juiz do condado de Arcadia, né, indeferiu o pedido de Donald, alegando que ele já estava morto e já tinha prescrevido o prazo para ele entrar com uma ação provando que estava vivo. O prazo para ele entrar com a ação provando que estava vivo era 3 anos após a decretação da morte presumida. Como já tinha 8, ele não podia fazer mais nada. Então ele sentenciou que ele permanecesse morto. Durante toda a vida dele, ele ia permanecer morto. Tipo assim, para vocês verem a confusão que dá. Ah, professor, mas isso implica alguma coisa? Juridicamente, muita. O Donald, não decretada a sua morte, ele não pode abrir uma conta corrente, ele não pode armar o emprego, ele não pode comprar fiado, crédito, com crédito, não pode fazer empréstimo em banco, pode fazer nada. Não tem identidade, não tem, porque ele está morto. Morto tem identidade? Não tem. Morto pode abrir conta em banco? Não pode. Morto pode arrumar emprego? Não pode. Então, olha a confusão que deu. E o juiz sentenciou que ele continuasse morto durante toda a vida. Esse caso é real, pessoal. Vocês podem morto pode cometer crime, vou já falar isso. Vocês podem pesquisar na internet. E aí, a Robin Miller, que era a esposa dele, não quis mais ele, né? Já estava com outro, não quis mais ele. Mas entrou com uma ação contra ele, exigindo os 8 anos de pensão em atraso. Porque como ele estava vivo, então ela exigiu os 8 anos de atraso. Tá certo? De pensão atrasada. A Robin ganhou o processo? Ganhou nada. Sabe por quê? Porque morto não paga dívida. O juiz disse exatamente isso. Não, Donald está morto. E morto não paga conta. E se não paga conta, não comete crime também, viu? Não sei como é que vai fazer. Preso ele não pode ser. Tu pode prender morto? Isso é uma confusão danada, não é isso? Então, pessoal, é por isso que eu digo para vocês que a decretação de uma morte presumida não é tão simples. O juiz tem que analisar realmente, tem que sopesar realmente a situação, para saber se aquilo não é uma miguelagem, se aquilo ali não é simplesmente eu quero sumir para não pagar as contas. Isso acontece. Acontece, o cara contrai inúmeras dívidas, depois ele some,
a família entra com a decretação de morte presumida, o morto não paga a conta. Certo? E o cara está vivendo aí de boa em outro local. Então, para evitar esse tipo de situações, é que para a decretação de uma morte presumida tem que se estudar bastante o caso. É isso? Para que a pessoa para que nós possamos realmente ter noção de que realmente houve a morte, a presunção de morte daquela pessoa. Tudo bem? Até aí? Tá certo. Então eu vou colocar para vocês no AVA, né, o link para vocês lerem uma matéria sobre esse avião da Kuala Lumpur, que tem a ver com a nossa disciplina. A gente conversa sobre ela na aula que vem. Certo? Leiam essa matéria. Outras que tiverem também podem ler. Tá certo? Ainda temos aí 10 minutos? Temos, tá? Então, vamos continuar, né? Eu coloquei aqui para vocês no final do slide que eu posso ter a morte presumida com decretação de ausência ou sem decretação de ausência, conforme o artigo 7º, tá certo? O que seria isso? Olha, com decretação de ausência, que está lá na parte final do parágrafo do artigo 6º, né, que nós já lemos. É dos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Ou seja, nesse caso de decretação de morte presumida, a ausência já deve ter sido decretada, porque já vai estar abrindo sucessão definitiva. Vocês vão fazer uma atividade, né, valendo 2 pontos, sobre sucessão definitiva e sucessão provisória, no caso de decretação de ausência. Vou já passar essa atividade para vocês. Vocês vão ficar expert nesse assunto. Então, com a decretação de ausência, nos casos em que a lei autoriza a sucessão definitiva. Se é definitiva, é porque já teve a sucessão provisória, e neste caso, a ausência já foi até decretada. Eu estou em audiência virtual, me liga a partir das 10. Tá certo? E sem decretação de ausência, como é que eu posso decretar a morte presumida sem decretação de ausência? Aí está lá no artigo 7º, né? Inciso 1 e inciso 2 do próprio Código Civil. Tá certo? Então, vocês vão abrir aí o Código Civil de vocês. Eu tô em audiência, não posso atender. Me liga a partir das 10. Tem pessoa que é complicado para entender, né? Então, abro aí o artigo 7º de vocês, do Código Civil, para que a gente possa acompanhar. Diz assim o artigo 7º: pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Vocês vão ver que a gente primeiro abre a sucessão provisória, aí se decreta a ausência, 1 ano depois, e aí, passado o período, se decreta, passado um prazo, que eu não vou dizer porque está na atividade de vocês, vocês vão pesquisar, se abre a sucessão definitiva, tá certo? Então, vamos lá. Quando é que eu vou decretar a morte presumida sem precisar decretar a ausência? Vamos lá. Artigo 7º, parágrafo, inciso 1. Inciso 1º aí. Se for extremamente provável a morte de quem está em perigo de vida, né? É aquilo que eu falei para vocês. O cara está atravessando o canal, né, daqui de São Luís para Alcântara. Ou então outro, ou está no meio do Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano, sei lá, Atlântico, e o barco que ele está afunda, ou o avião que ele está cai dentro do oceano. Ora, é muito provável que aquelas pessoas que estão nesse avião, nesse barco, morreram, tá? Se passado aí uma semana, 2 semanas, 15 dias, 1 mês, 2 meses, é óbvio que a pessoa morreu, certo? É que nem esse avião da Malásia que nós estamos aí comentando, né? Já vão para 6 anos. Foi 2014, foi 2014. Isso já vai para 6 anos. Será que a pessoa resiste 6 anos no meio do mar? No meio do oceano? É impossível. Tá certo? Então, é muito fácil presumir que estão todos mortos. Não é isso? Apesar de ser dolorido. Então, se esse for o caso, eu não preciso decretar ausência. Eu já posso decretar a morte presumida automaticamente, porque é muito provável, é extremamente provável, como diz o Código, né, a morte daquele que estava lá em perigo de vida, tá certo? Inciso 2, se alguém desaparecido em campanha, o que é campanha, pessoal? É campanha de guerra, tá? É o militar que vai para a guerra, ele vai para a campanha. Então, se o Brasil entrar em guerra, né, com algum país, e os militares forem convocados para estarem na guerra, eles estarão em campanha. Então, o que o Código quer dizer aí? Vamos lá.
Diz assim: se alguém desaparecido em campanha durante a guerra, ele desapareceu, ou foi feito prisioneiro e não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então, o militar que sai para a guerra e desaparece, nem o pelotão dele sabe aonde que ele está, provavelmente ele está morto, gente. Hoje em dia, esse código, esse artigo do código, já está meio que superado. Aí eu tentando coçar a orelha aqui. Ele já está meio superado, né? Por quê? Porque hoje as guerras não são mais como antigamente. Antigamente, um país invadia o outro com fuzil, com baioneta, aí tinha aquela carnificina, né? E pá, e bala, e aí entrava aquele choque de pelotões, e aí era morte, um matava o outro, e tira e pá, e depois explodia tudo, bum, e aí todo mundo morria, pedaço de gente para todo lado. A guerra antigamente era assim. Hoje em dia é assim? É coisa nenhuma. Hoje em dia, quem faz a guerra são geralmente aqueles nerds que ficam num determinado quartel, numa tela de televisão, com um joystick na mão, comandando o drone. Aí eles mandam o drone, aí o drone vai lá, sem tá, sem tá com pessoas dentro nem nada, né? Totalmente desocupado. E aí o drone vai e solta uma bomba, bum, mata todo mundo. Então, hoje em dia vai ser mais difícil, né? A gente ter a aplicabilidade deste artigo, até porque o Brasil entrar em guerra vai ser muito difícil. Apesar das teorias das conspirações, né, que temos aí, mas sabemos que isso é pura política, né? Não existe essa possibilidade do Brasil entrar em guerra de forma alguma, nem já com AI-5, nem com nada. Mas seria esse o caso, né? Desse artigo 2 aí, esse inciso 2º aí do artigo 7º, né? Alguém que estava em campanha e desapareceu. Ou ele foi feito prisioneiro, né, pelo inimigo, e aí já tem 2 anos, o inimigo não devolve ele, não diz se ele está vivo, presume-se que ele está morto. Tá certo? Aí vem o parágrafo único do artigo 7º e diz assim: a declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. É lógico, como falei para vocês, juiz não vai dar de qualquer forma aí, né, a morte presumida, mesmo nessas situações. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, dependendo de qual unidade sirva aquele militar, vai ter que envidar esforços para tentar localizar aquele militar. Vai tentar fazer busca, né, vai tentar verificar se ele está vivo ou não. Tá certo? Então não é de qualquer maneira. Tá certo? Beleza, pessoal. Então, tem perguntas? Vocês têm perguntas? Não? Tá tudo tranquilo? Bota aí no chat que eu não estou ouvindo vocês. Bom, se não tem perguntas, aí nós estudaríamos agora a ausência. Nós iríamos ver o que é essa ausência. Né, que tem que decretar ausência para morte presumida, tem morte presumida sem decretação de ausência, como decretação de ausência. O que seria essa ausência? Eu coloquei para vocês que a existência pessoa natural termina com a morte, presume-se essa contra os ausentes. Quem são esses ausentes aí previsto no artigo 6º do Código Civil? Tá certo? Ei, eu não vou dizer para vocês. Vocês vão dizer para mim, porque eu passei uma atividade, TDE, vocês vão pesquisar do artigo 22 e seguintes, tá certo? Eu vou colocar lá no AVA para vocês essa atividade, tá certo? Vai valer 2 pontos. São 10 questões. Tem um case. Eu formulei esse case dormindo. Se tiver algum erro de português, algum erro lá no case, me perdoem. Eu fiz ontem quase meia-noite, estava quase dormindo. Eu elaborei esse case, tá? E eu fiz 10 perguntas. Vocês vão pegar essas perguntas e vão procurar no Código Civil. Até dei a dica para vocês, artigo 6º, 7º, 22 ao 39. Leiam esses artigos do Código Civil, vocês vão saber responder esse case. Tá certo? Mandem para mim no AVA. 8 dias para mandar. Pessoal, vocês sabem quantos dias a CLT dispensa um empregado por morte de um parente? Pai, mãe, filho, esposa? 2 dias. Aí, professor, é 8 dias. 8 dias é administração pública.
CLT é 2 dias, por morte de parente. Então, nós temos 8 dias para fazer atividade. 8. Não vou receber após o prazo. Tá? Sem miguelagem. Eu costumo dizer que quando militar, eu fiz curso de pesca no IBAMA, fiz curso de pesca na Embrapa. Eu sei pesca, macete de pesca, de tudo quanto é jeito. Então, quando nós estamos em aula presencial, que estamos fazendo atividade ou prova, né? Até de olhar o aluno, eu já sei que ele está pescando ou não. Porque eu conheço tudo de pesca, né? O professor está aqui na mesa, né? Aí o aluno está lá. O aluno faz a prova assim, olha o professor. Aí o professor se mexe na cadeira, o aluno falta cair da cadeira dele. Está pescando. E assim como eu entendo muito de pesca, eu entendo também muito de miguelagem. Né? Advogado. Eu sou militante de advocacia. Então eu conheço todas as miguelagens possíveis. Certo? Então, 8 dias para fazer atividade, eu creio que está de bom tamanho. Tá certo? Vocês têm o sábado, tem o domingo, né? Ao invés de assistir BBB, Fazendinha, de ver Instagram, Facebook, essas coisas, vão fazer atividade, vão ler o Código Civil e fazer atividade. Tá bom? Então, vocês vão responder essa atividade falando sobre a ausência, a sucessão provisória, a sucessão definitiva, respondendo o case lá. E olha só que macete. 2 pontinhos para a prova. Meu amigo, melhor que isso, só mamão com açúcar. Bom? Beleza, pessoal? Então vamos encerrar aqui por hoje, 9h31, já demos o nosso horário, né? 2 horas de gravação. Vamos encerrar por hoje. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Se não, eu vou lá para o AVA para ficar à disposição de vocês. É 9h30 que a gente encerra, é 10 horas? Deixa eu ver. Começa 8. Não, rapaz, é 10 horas que encerra, né? Ah, tá, perdoa, é 10 horas que encerra. Agora que está com 1h30 de gravação. Vamos dar continuidade. Tá certo? Eu estou aqui confundindo com o pessoal da noite, que é 9h30. 21h30. A gente encerra. Não, vamos dar continuidade. Temos aí alguns minutos ainda de aula. Não é isso? 8 para 9, 1 hora, para 10, 2 horas. Então é só 10 horas que encerra. Então vamos lá. Eu vou aproveitar então para ler a atividade com vocês, tá certo? Para que vocês não tenham dúvidas. Tá? Então a nossa atividade é sobre ausência. E o case é assim, vou ler o case para vocês, e a gente já esclarece alguma dúvida. João Fortunato, ele dormiu em casa no dia 10 de janeiro de 2010, mas não amanheceu. A família o procurou em todos os lares de familiares possíveis, mas ele não foi localizado. 6 meses após o sumiço de João Fortunato, Mara Fortunato, esposa de João, que sempre viveu com o mesmo, perde as esperanças de encontrá-lo e ingressa com um pedido judicial para a arrecadação dos bens de João. Passado o prazo legal, após a arrecadação dos bens, né, Mara requer ao juízo a decretação de ausência de João e a consequente abertura da sucessão provisória. E é concedido. Fica habilitado no processo de sucessão provisória Mara, que é a esposa, Juninho, que é o filho, Cassinha, que é a filha, e por conta de um testamento existente, Pedrinho, que é irmão de João. Além desses, também se habilita Antônio Mala, que não tem parentesco nenhum com João Fortunato, mas que era credor de João em uma dívida de R$100.000. Ei, cuidado para vocês não estarem querendo aqui misturar criminal com civil. Aí, professor, será que não foi Antônio Mala que mandou matar João porque não tem nada a ver com case? Não misturem aialhos com bugalhos, tá? Tem nada a ver com criminal isso aqui. Tudo aqui é civil. E tem aluno que é assim, né? Tem aluno que ele vai fazer a prova, aí ele imagina uma situação assim e tal. Boy, tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com criminal o nosso case. Aí será que o professor quer que a gente fala na parte criminal que pode ter sido Antônio Mala que matou João Fortunato? Não, não quero isso. Ok? É só civil mesmo.
Após um ano, Antônio Mala requer seja este emitido na posse de um imóvel de João Fortunato para que o aluguel proveniente deste satisfaça sua dívida. Da mesma forma, Cassinha, que é filha de João Fortunato, requer ao juízo que seja emitida na posse de outro imóvel para que possa oferir lucro com o mesmo. 6 anos após, olha só, João Fortunato aparece com a cara mais limpa, né? Aparece com a carinha mais limpa, dizendo que estava em um retiro espiritual para fins de achar o seu eu interior e que sumiu de livre e espontânea vontade. Aí, dado o caso hipotético e analisando o Código Civil, artigo 6º, 7º, 22 a 39, responda. Qual o prazo legal para arrecadação dos bens de João Fortunato? Qual o prazo legal para abertura da sucessão provisória? Qual o de João? De acordo com os artigos supercitados, 6, 7, 22 ao 39, Antônio Mala, ele pode requerer a abertura da sucessão provisória, ele pode participar e até requerer a abertura da sucessão provisória. 6. Se Antônio Mala puder ser participante ou requerente da sucessão provisória, ele terá direito a 100% dos frutos, que são os aluguéis do prédio solicitado. E Cassinha terá direito, Cassinha é filha, terá direito a 100% dos frutos dos aluguéis do prédio que ela solicitou. E João, após ele reaparecer, ele tem direito de retomar os seus bens? E os aluguéis recebidos pelos filhos e por Antônio Mala, se eles tiverem recebido? Cassinha e Antônio Mala deverão devolver? Desculpa, que a voz já está indo para a cucuia. 9. O Código Civil prevê alguma penalidade civil para João? Mais uma vez, eu coloquei aí penalidade civil. Tá? Então, esqueçam aí a penal. E 10. Se João tivesse aparecido 12 anos após o seu sumiço, teria direito de reaver seus bens? Então, são 10 perguntas, valendo 0,20 cada pergunta. Tá certo? Eu quero que vocês, lendo esses artigos, façam resposta desse case. Certo? Valendo aí esses 2 pontinhos, né? Bacana aí, show de bola, 2 pontos aí, dado de grátis para vocês. Certo? Mas, por favor, me envie essa atividade no sistema dentro do prazo. Passou o prazo de 8 dias, vocês já estão em segundo período. Segundo período, né? Não tem mais compaixão. É que nem karatê, sem compaixão. É que nem Cobra Kai, sem compaixão, tá certo? Vocês têm que aprender a cumprir prazo. Que a vida do advogado é prazo. Ele tem prazo para tudo. Quem não tem prazo é juiz. Fazenda pública tem prazo em dobro, mas o advogado, ou ele cumpre o prazo, ou ele está ferrado, tá certo? Então vamos aprender a cumprir prazo aí também nas nossas atividades. E deixar de aplicar os golpes. Beleza, vamos lá então. Vamos dar seguimento. Essa é a nossa atividade. Já vai estar no sistema AVA aí assim que nós terminarmos a aula. Dando seguimento ao nosso estudo, quem está aqui? Beatriz, Dalva, Gabriela, Gustavo, Maria Eduarda, Rafael, Cirlei, Thalita. Júlia é a Dalva? A Dalva é a Júlia. Olha, vocês me botam o nome de vocês quando for assim, para eu saber quem é. Porque senão eu boto falta lá. Não apareceu, né? Então, a Dalva é a Júlia, né? Muito bem, Júlia. Júlia, está aqui então a Beatriz, a Júlia, a Gabriela, Gustavo, Maria Eduarda, Rafael, Shirley e Thalita. Muito bem. Veja bem, pessoal. Gabriela e Gustavo. Então, todo mundo, né? Não só os dois. Mas me respondam aí. Vocês acham que tem alguma influência? Não, tudo bem, é só você identificar que é a Júlia. Tem alguma influência o fato de 2 pessoas morrerem juntas? Isso traz alguma modificação no mundo jurídico? O fato de 2 pessoas
morrerem ao mesmo tempo? O que vocês acham? Né? Digamos que numa colisão de veículo, né? Joãozinho e Tequinha, marido e mulher, bateram o carro e ambos morreram. Isso traz alguma influência ao mundo jurídico? Se tivesse sido diferente, se só Joãozinho tivesse morrido, Tequinha tivesse ficado em casa, ou fosse o contrário, vice-versa, isso traz alguma influência? O que vocês acham? Tem que ser pelo chat, porque eu não estou ouvindo vocês. Tá? Ninguém responde. Duas pessoas, o fato de duas pessoas morrerem juntos, isso traz alguma influência para o mundo jurídico? Olha só, pessoal. Aqui não tem resposta errada. Vocês podem responder, não, professor, o momento que as pessoas morrem não influencia em nada. Morreu, morreu. Eu acho que influencia. Não sei porquê, mas eu acho, né? Eu queria conversar com vocês. Tá certo? Então, muito bem. Os dois morrendo junto, acredito que não tem a quem responsabilizar. Então, tivemos bastante resposta aqui. A Shirley acha que sim, que há influência, a Gabriela também, a Maria Eduarda acha que está no mesmo, o Rafael, os dois morrendo, acredito que não tem a quem responsabilizar, não influencia a responsabilidade civil, não é isso? Olha, as respostas de vocês todas são válidas, mas eu gosto de despertar o raciocínio, eu gosto de fazer com que vocês pensem, né, a respeito. Existe sim, né, essa possibilidade de não se saber qual foi o momento da morte de um e de outro, certo? Isso tem influência no campo, na esfera penal? Tem. Na esfera civil? Tem também. Na esfera penal, como? Vocês vão ver. Professor de penal, ele só traz casos que não existem. Assim, casos impossíveis de acontecer. É incrível. Né? É tanto, assim, abobrinha, que eles têm que estar imaginando as coisas. Olha só. Eles vão dizer isso para vocês. Em alguma aula de penal, quer seja Lúcio, quer seja Thales, quer seja... Quem mais que dá penal? Quem mais que dá penal? Esqueci os professores de penal. Mas eles vão dizer para vocês. Primeiro que eles vão começar a dar exemplo para vocês de Melvio, Caio e Tício. Né? Melvio, Caio e Tício. Aí olha só, eles vão dar esse exemplo para vocês. Melvio e Caio não se conheciam, nunca se viram, não sabe quem são. Mas ambos são inimigos de Tício. Tício fez inimizade com Melvio e com Caio, sendo que Tício conhece Melvio e Caio, porém Melvio e Caio não se conhecem. Certo? Um determinado dia, Melvio, injuriado com Tício, resolve matá-lo. Caio, injuriado com Tício, resolve matar Melvio também. Ou resolve matar Tício também. Certo? Então, o que acontece? Caio sabe que Tício passa todo dia por uma estrada deserta, em determinado horário. Melvio também sabe que Tício todo dia passa naquele horário por essa estrada deserta. O que acontece? Caio fica nesse horário, nessa estrada deserta, num lado da margem, escondido no mato, e Melvio fica do outro lado da estrada, também escondido no mato, esperando que Tício passe, para que ambos atirem em Tício e matem Tício. Estão vendo como é assim, meio esdrúxulo? Aí, o que acontece? Lá vem Tício. Melvio não sabe que Caio está do outro lado. E Caio não sabe que Melvio está do outro lado. E lá vem Tício. Aí quando Tício vai passando, no mesmo momento, Caio atira e Melvio atira em Tício. E ambas as balas pegam na cabeça de Tício. E Tício morre. Caio e Melvio são presos, porque no momento ia passando o helicóptero da polícia e aí prendeu os dois. Aí se pergunta, quem matou Tício? Ambas as balas de Tício e de Melvio, de Caio, pegaram na cabeça de Tício.
mas ninguém sabe qual bala pegou primeiro, porque a que pegou primeiro matou. Mas qual que pegou primeiro? A de Caio ou a de Melvio? Não sabe. E aí? Eles ficam presos por homicídio, qualificado pela emboscada, ou não? Aí o professor de penal vai dizer para você assim, eles não respondem por homicídio, ambos responderão por tentativa de homicídio. Viagem da bexiga, meu amigo, onde é que um negócio desse existe? Daí que não tem lógica. A outra, eles vão dizer esse exemplo para vocês também. Melvio está atirando em Maria, sua esposa, numa briga familiar. Não, isso aí vão dizer que eu sou machista. Então, Maria está atirando em Melvio, que é marido dela, né? Para não dizer que eu sou machista. Com raiva do marido, porque o marido botou gaia nela. No momento que Maria atira em Melvio, que é seu marido, e eles estão no 10º andar de um prédio, Tício, que estava na cobertura, se joga para o suicídio. Ele se joga. No momento que Tício vem descendo da cobertura para baixo do prédio, se suicidando, para suicidar-se, se suicidando é legal, né? Aí Maria atira. E Melvio vira a cabeça, a bala erra Melvio, atravessa a janela e acerta a cabeça de Tício, que estava projetando-se para o fundo para o chão. Aí pergunta, Melvio não ia, Tício não ia morrer da queda? Ia. Maria acertou a cabeça dele? Acertou. Ah, isso é erro de tipo. Erro de pessoa, né? Erro de tipo. Maria responde por homicídio? Ora, a bala acertou a cabeça de Tício, ele morreu da bala, mas ele já não ia morrer por causa da queda? Ele já não estava em queda? E aí, ela responde por homicídio? Né? Ou responde por tentativa de homicídio? Ou responde por vilipêndio de cadáver? É esses casos de penal. Assim, esses casos assim que nunca existe, né? Nunca ninguém viu falar um negócio desse. Mas tem, eles vão dizer isso para você. Os nossos cases cíveis, não, pessoal. Nossos cases são coisas reais, coisas que acontecem diariamente, coisas que acontecem na vida, coisas que acontecem no dia a dia, tá certo? Pode ou não pode acontecer de um casal estar viajando no carro, o carro colidir e os dois morrer? Pode. Mas isso traz alguma influência civil? Muita, muita, muita mesmo. Um exemplo mais clássico e que vocês podem compreender perfeitamente. Imagina só você aí. Não, vou botar o exemplo com o nome de vocês, não. João e Maria são casados. Ou melhor, não são casados. João e Maria tiveram um case lá, né? E nasceu Juninho. Né? Nasceu Juninho. Melhor, nasceu não. Maria engravidou de João, tem Juninho na barriga, tem o nascituro na barriga. É isso? Não são casados. João é casado com Antônia. E vive com ela. Num rolo lá, num case que ele teve, ele engravidou Maria. Maria está grávida. Tá certo? Veja bem. Maria e João estão... Maria grávida, né, está no carro. E aí? O carro colide. Ambos morrem. Tanto Maria quanto João. Juninho está na barriga de Maria. Tá certo? E aí vem a pergunta. Deixa eu ver se esse é o exemplo mesmo que eu estou querendo dar para vocês, se eu estou misturando com outro exemplo. Maria tem direito a herdar os bens, eu já até comentei com vocês isso no case anterior, né? Maria tem direito de herdar os bens de João? Maria não tem, porque ela... mas esse exemplo aí eu já dei para vocês no outro case, eu estou repetindo. Mas vou lembrar. Eu vou lembrar vocês desse case que nós já vimos e vou dar um outro exemplo. Então, Maria morreu junto com João. Maria tem direito à herança de João? Não. João riquíssimo. Tem direito à herança de João? Não, porque ela não é casada, concubina, só teve um caso com ele, não vive, não estável, não tem direito. Mas e Juninho, que está dentro da barriga dela? Se ele nascer com vida, ele herda os bens de João. Certo? Esse é o case que nós já vimos. Agora, a seguinte situação. Maria e João não têm nenhum herdeiro. Não têm filhos.
são casados no papel, comunhão parcial de bens ou comunhão total de bens, não importa, são casados e não tem nenhum herdeiro. Assim, herdeiro direto. Não tem pais, não tem mães, não tem filhos. Só tem a família unilateral. A colateral em segundo grau, irmãos, sobrinhos, tios, tal. Tá? Mas não tem nenhum herdeiro direto. Certo? Ambos são riquíssimos. São um casal que tem muitas posses, tanto João como Maria. Esse é o exemplo que eu estou querendo dar para vocês. Estava aqui misturando aqui com o nascituro. Tá? Então, esse é o exemplo. Maria e João, riquíssimos, são casados, não têm filhos e nenhum dos dois possui mais pais, nem avós. Só tem família em segundo grau colateral, né? Tios, sobrinhos e irmãos. E aí, eles viajando, né? Não está aparecendo aqui para eu aceitar a Gil, não. Espera sair e entrar de novo, que não veio a mensagem para eu aceitar ela. Tá? Então, eles estão viajando e o carro que eles estão colide e os dois falecem. Quando a polícia chega no local, ambos já estão mortos. Ora, presume-se que um morreu primeiro do que o outro? Não tem como presumir isso, nem a perícia vai conseguir. Questão de minutos, segundos, não vai conseguir. Tá certo? Mesmo tempo. Ora, e se presume que ambos morreram ao mesmo tempo, isso traz alguma influência no mundo jurídico? Muita. E se percebe que um morreu depois do outro, isso traz influência no mundo jurídico? Muita. Por exemplo, se João morre de imediato e Maria, quando alguém chega, ela ainda está respirando, preste bem atenção. Todo o patrimônio de João transmite para Maria. É isso? Ela morreu depois. Quando ele morre, a sucessão, pessoal, vocês vão aprender direito de sucessão, que ela é automática. Ela é um ato fato. A pessoa não precisa dizer assim, olha, eu quero receber herança. Não precisa dizer. É automático. O titular da herança morreu, automaticamente se transmite aos seus herdeiros. Quem é o herdeiro de João? Maria. Então, se João morrer primeiro, ficar comprovado que ele morreu primeiro, Maria assume tudo que ele tem. Aí Maria morre depois. Para onde vai os bens de Maria? Para a família de Maria. A família de João não recebe. Recebe a família de Maria. Certo? Olha só a diferença e a implicação no mundo jurídico. Agora, se não se pode dizer quem morreu primeiro, se eu não posso determinar se João morreu primeiro ou Maria morreu primeiro, acontece que nós chamamos de comoriência. Comoriência é o que está aí no slide para vocês. Comoriência é a morte simultânea de pessoas que são reciprocamente herdeiras. Olha o que diz o artigo 8º do Código Civil. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão que simultaneamente estão mortos, que foram simultaneamente mortos. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que se houver comoriência, nesse case que eu estou falando para vocês, tanto a família de João como a família de Maria recebem 50% da herança. Tá certo? A herança deles dois vai ser somada e dividida entre as famílias, 50% para cada. Agora, se Maria morre depois de João, a família dela recebe tudo. Se João morre depois de Maria, a família dele recebe tudo. Estão vendo aí a importância, pessoal, de nós saber se houve comoriência ou não? Então, o que é comoriência? É quando duas pessoas, sendo reciprocamente herdeiras uma da outra, morrem simultaneamente, sem poder se dizer quem morreu primeiro. Professor, e se Maria morrer primeiro que João? Lógico. João é herdeiro necessário dela. Já que eles não têm filhos, é só João. Ele recebe a parte de Maria e fica com 100%. Aí João morre, a família de João recebe 100% da herança. Ei, isso é show de bola. É bom demais nos aprender isso, porque isso às vezes acontece no mundo real. Não é isso? Seria um bom roteirista? Tá certo. Então, pessoal, isso acontece aí no mundo civil, direto. Acontece muito isso. E é de suma importância nós saber em relação aos direitos da personalidade, né, em relação também
a essa comorência, né, quem foi que morreu primeiro, tá certo ou não. Certo? Tranquilos até aí? Perguntas, dúvidas? Não é possível que não surgiu nenhuma dúvida aí em tudo que nós falamos. Vocês estão entendendo tudo mesmo? Eu quero ver na hora da prova. Vamos fazer prova presencial. Lá no Florence, eu vou colocar um em cada cadeira, um em cada fileira. Lá no pátio, embaixo daquela tenda. 100 cadeiras. Eu quero 2 metros do outro. Certo? Aí eu quero ver miguelagem. Eu quero ver, não, professor e tal. Eu já disse que eu sei as técnicas de pesca tudinho. Não tem perguntas? Tudo tranquilo? Então, beleza. Agora sim, demos nosso horário, né? Vamos encerrar aqui com comoriência, né? Vamos ainda falar mais alguma coisa posterior, mas decorem essa expressão, né? E aí façam um trabalho aí de ausência, para vocês compreenderem melhor essa questão da sucessão provisória, da sucessão definitiva, tá certo? Para que a gente possa, na próxima aula, né, ter um debate melhor. Leiam aquele artigo lá do STF que eu coloquei na atividade passada e mandem quem não fez a atividade passada também. Está aberto o sistema novamente para vocês enviarem, tá bom? Então, um abraço para vocês, beijo no coração, até a próxima.